vision. Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março de 2022, o 76º dia da contagem regressiva. Faltam 289 dias para o homem da casa de vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike e se ainda não fez a inscrição do canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando esse desgoverno e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: Bolsonaro não governa e diz que Petrobras não colabora com nada. Incapaz de intervir na política de preços implantada pelos golpistas, Jair Bolsonaro transfere a responsabilidade para a direção da Petrobras. Meu comentário. Veja o vídeo. Com o anúncio da Petrobras do aumento no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de hoje, motoristas correram ontem aos postos de combustíveis para abastecer seus veículos, ainda com um valor também alto. Houve filas em várias cidades brasileiras. O preço médio da venda da gasolina nas refinarias passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passa de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. A gente vai conversar sobre esse assunto com o João Antônio de Moraes, diretor do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo, coordenador da Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia e ex-coordenador geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Olá, Moraes, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual. Eu tenho muito prazer em conversar com vocês, Marilu, e discutir um pouco esse problema tão grave que o Brasil está vivendo desde 2016. Mais uma vez, a Rádio Brasil Atual presta um grande serviço à população paulista, à população brasileira. Obrigada, Moraes. Nós vamos lá. A Petrobras justificou essa alta, né, Moraes, dos combustíveis diante do aumento da cotação do barril de petróleo no mercado internacional, provocado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. O Senado aprovou nesta quinta-feira, por 68 votos a 1, o texto base do projeto que altera a regra de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, sobre os combustíveis. E o governador do Piauí, Wellington Dias,
coordenador do Fórum dos Governadores, destacou que o aumento no preço dos combustíveis não é culpa dos governadores, né, já que o ICMS está congelado. Os governadores planejam ir ao Supremo Tribunal Federal contra o projeto que altera essa forma de cobrança do ICMS. Segundo o Wellington Dias, o texto é inconstitucional. E como é que você está vendo esse atual cenário, enfim, dessa alta? E como a gente já disse, né, as pessoas correram para o posto de gasolina ontem para colocar o preço mais barato nada, né, Moraes? Já, há muito tempo tem subido. Eu quero que você fale sobre isso também. Vamos lá. Então, Marilu, a gente eu ouvindo você dar essa notícia da corrida aos postos, eu pensava aqui, né? Na verdade, os brasileiros precisariam correr para as ruas para botar esse governo para correr. Tirar esse governo de lá, porque correr aos postos, né, é uma saída absolutamente provisória e que realmente você tem toda a razão, não vai resolver a questão. E a subseção de ESE da FUP, Marilu, fez um cálculo aqui depois desse último aumento, e são dados absolutamente estarrecedores, porque de outubro de 2016 para março de 2022, quando nós estamos aqui falando, a inflação esteve em torno de 30%, a inflação geral no país. A gasolina e o óleo diesel subiu perto de 160%. O gás de cozinha, Marilu, que é aquele combustível mais importante, porque é o combustível que a gente faz a comida, né? Aquilo que ninguém passa sem. O gás de cozinha subiu 350% nesses anos, desde que a presidenta Dilma foi tirada, e agora mais do que nunca, comprovadamente, ela foi tirada criminosamente por um golpe de Estado, que a visão e a impressão que temos, Marilu, é que é um golpe de Estado movido a petróleo, mais um que entre tantos que acontecem no mundo. Então, certamente, a derrubada da presidenta Dilma teve como um dos objetivos centrais fazer isso com o mercado brasileiro, isso é, sacrificar o consumidor brasileiro, porque nós somos aí mais de 200 milhões de habitantes, portanto, uma população muito importante no cenário do planeta, mas mais do que isso, foi sequestrar a soberania energética do nosso país. Isso é, se apoderarem das nossas reservas do pré-sal, que é a maior reserva descoberta no mundo nos últimos anos, destruírem a Petrobras, não sem antes se apropriarem da tecnologia desenvolvida pelo povo brasileiro através do nosso trabalho, né? Quase 70 anos de trabalho de brasileiros e brasileiras para que o Brasil conseguisse chegar ao pré-sal, e essa retirada, esse golpe de Estado de 2016, joga tudo isso no lixo. Então, todos esses fatores, Marilu, que você mencionava, eles têm um peso importante na questão do preço dos combustíveis. Mas, certamente, o peso mais importante é a perda da soberania do Brasil. Porque o Brasil é uma das poucas nações do planeta que, quando foi descoberto o motor à explosão, foi desenvolvido o motor à explosão lá nos anos 40, o brasileiro tomou as ruas exigindo a construção da Petrobras para ter soberania sobre isso. Foi para isso que o brasileiro tomou as ruas e praças na campanha do Petróleo é Nosso, para que nós tivéssemos uma empresa capacitada tecnologicamente, em formação de trabalhadores e com capital para conseguir administrar a energia mais importante que ainda move o mundo, que é o petróleo. Então, brasileiros morreram para que isso acontecesse. O auditório do nosso sindicato em São Paulo tem o nome de um desses brasileiros que morreu nas ruas defendendo a Petrobras e a soberania energética brasileira. Aí chega o governo Temer, abre mão disso tudo e começa a entregar as nossas reservas e estabeleceu o chamado PPI, preço, paridade, importação, que a gente fala muito sobre isso, mas infelizmente a maior parte dos brasileiros ainda não tem a compreensão disso, né? E essa política implementada por Temer foi reforçada por Bolsonaro. E eu pensava agora, Marilu, na sua abordagem, se realmente a Petrobras estiver certa de que o aumento é por conta
da guerra da Rússia, até nisso o Bolsonaro tem culpa, né? Porque dias antes da guerra ele foi para lá incentivar o Putin, e no fim quem está Putin hoje é o brasileiro com esse aumento. Mas, na verdade, isso tem uma influência, mas não é o fator principal. O fator principal foi abrir mão da soberania. Nenhuma nação que tem petróleo, tem refinaria e tem empresa capacitada, como nós ainda temos a Petrobras, faz um negócio desse. Isso é, produzimos o petróleo nacional, com a maior parte dos insumos em real, os petroleiros recebem em real. Que sentido faz a Petrobras ou qualquer outra empresa estabelecer a paridade com o dólar? Que sentido faz estabelecer a paridade com o barril do petróleo no mercado internacional? Se os insumos são nossos, se o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa e os petroleiros, Mário, ganham em real e pouco, viu? Então, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Talvez o sentido esteja nessa distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras, Moraes. Esse é um dado. A Petrobras, pela primeira vez na sua história, pagou o ano passado mais de 100 bilhões de dividendos, né? Então, foi transferência de dinheiro do brasileiro para os acionistas privados, uma boa parte estrangeiros. Agora, o acionista que tem compromisso com a Petrobras ou com o Brasil também não está contente com essa política, entendeu? Porque é uma política que dá o ganho rápido para o acionista, mas tende a destruir a empresa. Então, quem quer investir de fato em médio e longo prazo não está satisfeito com isso. Por que tende a destruir a empresa? Porque está facilitando a entrada das concorrentes aqui. E as concorrentes vêm aqui se apoderar das reservas da Petrobras e extorquir ainda mais o povo brasileiro. A prova do que eu estou dizendo, Marilu, é a recente venda da nossa refinaria lá da Bahia, no Recôncavo Baiano, a nossa querida RLAM, que foi entregue por Bolsonaro na Bacia das Almas, a preço vil, para o Mubadala, que é um fundo dos Emirados Árabes. E hoje, aquela refinaria lá da Bahia já está colocando a gasolina no mercado baiano, nordestino, a preços 30% superiores aos preços da Petrobras. Então, quer dizer, ninguém ganha com essa política. Só quem ganha é meia dúzia de especuladores, eu não vou nem chamar de acionista, porque o verdadeiro acionista, investidor, ele pensa na empresa a longo prazo. E pensa até no país, se for brasileiro. Então, esses que ficaram com esse lucro gigantesco de 2021, não pensam no país. Porque a Petrobras está sendo fatiada, destruída, vendendo seus ativos de graça. Que é sobre o aumento de preços dos combustíveis abusivo da Petrobras. Todos nós já sabemos que tudo o que está acontecendo com a Petrobras é resultado do golpe parlamentar que impuseram para ex-presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tirá-lo da eleição de 2018. Enquanto o golpe da Dilma foi para entregar o país nas mãos dos neoliberalismo do PMDB e do PSDB, que, dentre muitas outras medidas que prejudicaram os brasileiros, a causadora do aumento dos preços foi tomada no governo Temer, que foi o alinhamento de preços da Petrobras ao mercado internacional e ao dólar, consequentemente, que quando o dólar ou os preços dos combustíveis aumentam, como por exemplo agora na guerra da Rússia e Ucrânia, que causa grandes lucros para os acionistas e principalmente para os acionistas da Bolsa de Valor de Nova York, que compraram ações da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999, quando enviou Rick Chu, o então presidente da Petrobras, em uma viagem
aos Estados Unidos da América com o ex-jogador Pelé. E juntos fazem propaganda do lançamento de venda de ações da Petrobras em Wall Street. O governo vende então 20% do capital total da Petrobras, que estavam em seu poder. Posteriormente, mais 16%, totalizando em 36% das ações, e foram vendidas pelo irrisório valor de 5 bilhões. Jair Bolsonaro, que desde o começo do disparo dos preços dos combustíveis, que vem tentando achar culpados para o aumento dos combustíveis, tentam culpar o Partido dos Trabalhadores, PT. Já aprovou leis para baixar os impostos estaduais e federais para conter os preços. Porém, a gente sabe que nada disso vai solucionar o problema, pois o erro está nas políticas de preços e na política de desmonte dos ativos da Petrobras, bem como o governo Bolsonaro firmou em 2019 um acordo pernicioso com o CAD para que a Petrobras vendesse 8 de suas 13 refinarias. Até agora a companhia se desfez de algo em torno de 17% da capacidade do Parque de Refino Nacional. O governo Bolsonaro privatizou as refinarias. Primeiro, a de Landolfo Alves, a RLAM, na Bahia. Segundo, a de Sabá, Renan, no Amazonas. E a unidade de industrialização do xisto, SIX, no Paraná. Voltando ao assunto principal, que é sobre o título, Bolsonaro não governa e diz que Petrobras não colabora com nada. Veja o vídeo. Qualquer nova alta, a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho, lá de dentro, só pensam neles. Jamais pensam no Brasil. Até mesmo repasse para o gás de cozinha é algo impensável. Fizeram também. Da nossa parte, nós zeramos todos os impostos federais no gás de cozinha desde o ano passado e agora zeramos os impostos federais no óleo diesel. Mas mesmo assim, por questão de um dia, olha o que eu vou te falar, por questão de um dia foi feito contato com a Petrobras, porque chegou para nós que eles iriam reajustar na quinta-feira da semana passada, né? E foi feito um pedido para que deixasse o dia seguinte, atrasasse um dia. Eles não nos atenderam. Nós não podemos interferir no preço da Petrobras. Se pudesse interferir, as decisões seriam outras, né? Então, por um dia, a Petrobras cometeu esse crime contra a população desse aumento absurdo nos preços dos combustíveis. Isso não é interferir na Petrobras, a ação governamental, é pelo bom senso. Poderiam esperar um mês. E quando eles deram o reajuste, o preço do petróleo lá fora estava em $130. Hoje está em $100. Agora eu pergunto à Petrobras, que eu não tenho ascendência sobre ela, eu não mando na Petrobras, vão reduzir o aumento absurdo concedido a semana passada ou está muito bom para todos vocês da Petrobras? Segundo o 247, Jair Bolsonaro provou mais uma vez na noite de ontem que não governa o Brasil ao demonstrar a sua incapacidade de intervir na política de preços da Petrobras
que foi implantado logo após o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com a finalidade de transferir a renda de todos os brasileiros para os acionistas minoritários da Petrobras. Tal política dolarizou os preços e vem causando recessão, desemprego, inflação, fome e miséria no Brasil, que vem sendo rapinado, segundo diz o ex-governador Roberto Requião. O petróleo chegou a $135 na semana passada e agora caiu e está em 100. A gente está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobras para rever esses preços que foram absurdamente majorados na semana passada. Qualquer nova alta, a gente vai desencadear de nossa parte aqui o processo para que o reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço do combustível no Brasil. Fala de Bolsonaro. Jair Bolsonaro, depois de culpar PT, o ICMS cobrado pelos estados e aprovar medidas para baixar os impostos estaduais e federais, para não autoculpar, joga a culpa na Petrobras e lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada. E ainda disse que ele não tem poder sobre a Petrobras, que ele privatizaria para tirar esse problema, disse ele em entrevista à TV Ponta Negra do Rio Grande do Norte. A gente sabe que a Petrobras é uma estatal e está sob o poder do chefe maior da nação, e até uma irresponsabilidade ele dizer em privatizar a Petrobras para se livrar desse problema, pois o motivo desses preços abusivos é o fato de ter privatizado vários ativos da estatal e está sob pressão do mercado de acionistas. Jair Bolsonaro já cogitou demitir o presidente da Petrobras, o general Luna e diretores que são generais também. E por último, tentam jogar culpa na guerra da Ucrânia pelo último aumento abusivo dos combustíveis pela Petrobras, que não é de tudo verdade, pois o aumento internacional dos preços do barril do petróleo ainda não havia chegado aqui no Brasil, que é uma enganação. Nossos vizinhos da América do Sul estão vendendo o petróleo bem mais barato do que o nosso. Veja o vídeo. Qual outra mentira que eu vou revelar aqui para vocês? Eu peguei aqui um canal, gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse canal aqui chama globalpetrolprices.com, que coloca em tempo real todos os preços de petróleo e derivados no mundo inteiro. Qualquer lugar que você quiser, eu vou deixar no link aí. Você viaja, você navega, você vai ver os lugares onde o diesel está mais caro, mais barato, como é que está o preço do gás, da energia elétrica. E pesquisando alguns países da América Latina, eu fui ver se esse conflito que está acontecendo lá fora, se é verdade que isso está afetando diretamente os países de uma maneira geral. E aí eu me deparei com as seguintes informações. Aqui no Brasil,
O preço da gasolina hoje, em média, está custando $1,56. Se a gente dolarizar, né? 7,80, 7,90, quase R$8 em grandes lugares, em boa parte aqui do nosso país. Lembrando que o mercado nosso aqui é um mercado gigantesco, né? Então, quando vocês aplicam esse valor em cima do volume que é comercializado, nós estamos falando em muitos bilhões de dólares no meio dessa história. Então, no Brasil, $1,56. Na Colômbia, está custando 62 centavos de dólar, o que equivale a R$3,15 na Colômbia. Então, quer dizer, não chegou na Colômbia o problema da Ucrânia. No Equador está custando 67 centavos de dólar, ou seja, R$3,38. Parece que eles não estão assistindo televisão, né? Eles estão desinformados do que está acontecendo lá do outro lado, eles não estão nem aí para isso. Na Bolívia está custando 54 centavos, ou seja, R$2,70. E aqui na Argentina, aqui do lado? Na Argentina está custando 91 centavos de dólar, ou seja, R$4,54. Lembrando que o salário mínimo na Argentina ainda é maior do que o salário mínimo aqui no Brasil. E que a Argentina não é totalmente autossuficiente em petróleo. Então, como é que eles conseguem conter esses valores lá e a gente não consegue aqui? Eu fui ver no jornal El Clarín de hoje e encontrei essa matéria aqui, sobre combustível, né? Inflação. O governo suspende a atualização de mais um novo imposto para evitar que suba o preço da nafta, como eles chamam o combustível. Na Argentina, o preço dos combustíveis estão congelados há 9 meses e agora que eles estão estudando um reajuste de 6 a 9%, que ainda não foi praticado. Então, como é que acontecem essas mágicas em outros países e o Brasil, que é autossuficiente, como o Flávio estava dizendo, como o Brasil todo sabe, que a gente tem condições de ter uma condição mais favorável aqui no Brasil, por que nós estamos pagando essa conta? É em função do conflito que está acontecendo lá fora, ou nós estamos sendo enganados aqui? E esse tipo de enganação protege uma política econômica de Paulo Guedes / Bolsonaro. E ao não responsabilizar o Bolsonaro por tudo que está acontecendo no plano econômico, como eles fizeram durante a pandemia, eles viabilizam o Bolsonaro eleitoralmente para que ele consiga disputar as eleições sem carregar essa mácula toda da pandemia sobre as suas costas e sobre a crise econômica sobre as suas costas também. Porque isso faz com que ele, ao permanecer no poder ou ajudar com que outros sigam nessa mesma linha, que todos esses interesses do Banco Itaú, Bradesco, do Santander, dos grandes grupos privados nacionais e estrangeiros não sejam mexidos. Ninguém fala em mexer em lucro de acionista, só se fala em retirar impostos que, no final da história, são impostos que roubam o povo brasileiro. Hoje temos um presidente da República que foi eleito com a ajuda dos golpistas para dar continuidade ao desmonte do país e principalmente da Petrobras, que apesar de ser competente, não ter projeto de governo, não mandar na economia do país, porém tem apoiado e deixado acontecer o desmonte. É por isso que até hoje está no poder, mesmo diante de tantos crimes, que poderia ter sido cassado a sua chapa eleitoral pelo Supremo Tribunal Eleitoral e mais de 120 pedidos de impeachment na Câmara Federal do presidente Arthur Lira. Quando a gente sabe que Bolsonaro está sendo protegido pelo mercado e acionistas brasileiros e internacionais da Petrobras, que são os que verdadeiramente mandam no Brasil. Até o próximo vídeo.